Boa noite, mamães. Boa noite. Vamos lá, sejam bem-vindas à nossa live sobre chás. Vou falar sobre o nosso evento hoje também, dar muitas orientações para vocês, retirar dúvida. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, Jéssica. Deixa o pessoal chegando. Eu já tô aqui com o meu chazinho. Quente que só. Boa noite, Rose. Boa noite, meninas. Fabiana. Paula. Vamos lá. Vocês já estão na nossa comunidade do evento? Boa noite, Grace. Deixa eu ver aqui. Toda hora chega a mamãezinha aqui. Aí eu tenho que vir aqui. Aceitar vocês. Bora! Vamos lá. Mari já está na comunidade. A Paula também já está na nossa comunidade. Eu vou explicar para vocês que não estão sabendo ainda do que eu tô falando, tá bom? Podem ficar tranquilas. Vocês participaram de todas as lives até agora, gente? Ou não? É a primeira live de alguma mamãe que tá aqui? O pessoal tá chegando ainda, tô aqui dando um tempinho, mas eu vou falar para vocês hoje das dicas. Um dos presentes que eu vou sortear pra vocês no evento. Deixa eu ver se tem alguma mamãe nova antes de eu falar do evento. Tem alguma mamãe nova que ainda não participou de nenhuma live? Então, Carol, não sei de live, não sei nem o que é esse evento, não sei o que está acontecendo. Olha, todo mundo que tá aqui maratonando. Primeira live da mamãe aqui. Rumerita. Você daqui mesmo? Vou falar pra você agora. Já é sua primeira live. Não, mas eu estou vendo as passadas, as prestações. A Bruna está assistindo as que ficaram gravadas. A Thaís é a primeira live? Ou já da live antigas? O pessoal dos grupos ainda não chegaram aqui na nossa live. Pernambuco. Vamos lá. Cadê o pessoal, gente? Deixa eu ver aqui. Eu vou falando, tá bom? Quando o pessoal for chegando, a gente vai terminando de dar as orientações pra vocês. Então, vocês, mamães, boa noite. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje eu vou falar pra vocês especialmente sobre alguns chás. Vou dar algumas orientações do nosso evento. Então, vocês que estão chegando agora, que são novas, que ainda não sabem, deixa eu colocar aqui nos comentários pra vocês digitarem. Eu sou de Aracaju, ó. Mamãe de Pernambuco, mamãe de Aracaju. Eu sou da Bahia. Peraí, deixa eu só escrever isso aqui. Aqui pertinho de mim. Para se inscrever. Rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Eu não consegui passar, gente, as notificações para vocês nos grupos. Para chamar vocês para aqui, para nossa live de aquecimento. Vocês não receberam lá, né? Mas vamos conversando aqui. Então, mamães, sejam muito bem-vindas, boa noite. Hoje eu vou falar para vocês sobre alguns chás que são importantes para poder ajudar na diurese, ou seja, ajudar na retenção de líquido, já ajudar a perder aquele primeiro peso na balança. Quem não me conhece ainda, que é a primeira live, seja muito bem-vinda. Eu sou a Carol, eu sou a Nutri das mães de bebê e eu ajudo mães de bebê a emagrecer, sem passar fome, sem academia, melhorando a qualidade do leite materno. E é o meu objetivo aqui, trabalhar com vocês, ajudar vocês, porque eu também sou uma mãe de bebê. Então, após o nascimento da minha bebê, eu também senti essa necessidade de
de ter alguém que realmente falasse um pouco mais sobre esse universo da maternidade, que é um momento muito intenso na vida da mulher, onde ela precisa tanto de ajuda, só que muitas das vezes ela não consegue essa ajuda, esse apoio, e acaba perdida, né, em relação a vários fatores, sem saber quais são as melhores escolhas, quais são os chás mais seguros, se é realmente o melhor momento para que consiga emagrecer, qual o caminho eu deveria seguir. Em meio a isso tudo, toda a transformação de rotina, né, que a gente acaba sofrendo, né, muitas das vezes questão de trabalho, de noites de sono que você fica ali muito cansada, muito exausta, a doação da mãe é muito grande em relação à criança, e o lado mulher muitas das vezes também fica ali apagado. Então, após tudo isso, né, de toda essa transformação, sem nem falar ainda que é o que eu mais faço aqui também, que é justamente a transformação do organismo, porque muda muito, muda hormônio, muda vitaminas, muda as necessidades alimentares, muda os gostos, às vezes muda até o gosto, às vezes até a vontade de comer tudo muda. Então, através dessas transformações todas que eu tive no meu corpo, que eu fui entendendo realmente que é importante ter um olhar direcionado e diferenciado para essas mães de bebê. Então, assim, sejam muito bem-vindas à nossa live. Eu sou Carol. Vocês que estão falando, Carol, é a minha primeira live. E se você for uma mãe de bebê que está com o bebê recém-nascido ou até os 12 primeiros meses de vida, seja muito bem-vinda também ao nosso evento. Então, essas lives aqui são lives de aquecimento para o evento que eu vou realizar na próxima segunda-feira. E quando você digitar evento aqui nos comentários, você vai conseguir entrar nos nossos grupos. E é através dos grupos que eu informo tudo para vocês, como é que vai funcionar o evento, link, sorteio que nós vamos ter, premiações. Então, sejam muito bem-vindas também ao nosso grupo. Então, as mamães que estavam aqui, que já estavam conversando, porque são mamães que já participaram de várias lives, né? Já sabem tudo realmente que a gente vem fazendo aqui ao longo dessa semana. Porque essas lives são só um aquecimento. O que é um aquecimento? Eu venho aqui, trago muita informação para vocês, trago conhecimento, trago dicas já para vocês irem fazendo. Mas o mais importante é o evento. Então, assim, Carol, não consegui assistir ainda todas as lives, teve umas que estão salvas, não, nem todas estão. Eu tô conseguindo assistir no meu tempo, que eu sou a mãe de bebê. Tudo bem, mas o que você não pode perder é o evento onde eu vou apresentar para vocês todo o meu método de emagrecimento completo, onde vocês vão conseguir realmente entender como funciona e o que vocês têm que fazer para que vocês realmente consigam conquistar um corpo até mais bonito do que vocês tiveram até antes de ter bebê. Isso acontece, não sei se vocês viram ontem a live que eu fiz aqui com a mãe de bebê que veio aqui contar pra gente, inclusive que ela tá com um corpo bem bonito, lembra? Que feliz da vida com um bebê de 5 meses e ela achou que nem ia conseguir emagrecer. E se fosse conseguir emagrecer, ia ter que esperar o bebê completar 1 ano. E não é a realidade. E agora ela tá ali feliz, aproveitando. E, gente, eu não ia fazer esse evento, tá? Eu falei que eu já fiz esse evento algumas vezes, né? Algumas vezes mesmo, mas desde o nascimento da minha filha, esse não eu iria fazer, porque já tá bem ali pertinho do Natal. Só que depois de muitas mamães estarem me pedindo, Carol, me ajuda, me ajuda, eu resolvi fazer o último evento do ano, justamente para poder resgatar essas mães de bebê, essa autoestima dessas mães de bebê, já para as festas de final de ano. Porque eu falo tanto dessas festas de final de ano. Carol, você tá falando comigo, eu tô com um bebê pequeno, que tem que ser um emagrecimento rápido, isso não vai me prejudicar? Não. Muito pelo contrário, você está vivendo um momento extremamente importante e extremamente mais favorável ao emagrecimento, que é justamente a janela de oportunidade do emagrecimento. É um momento que o seu corpo responde de uma maneira mais fácil e mais rápida ao emagrecimento. Então, por isso que é uma grande oportunidade de vocês emagrecerem. Porque emagrecer, gente, não é sinônimo de passar fome, proibição, restrição. Muito pelo contrário. Emagrecimento, ele é sinônimo de autoestima, de bem-estar, de saúde, de disposição. Então, assim, vocês vão ver que realmente a vida muda absurdamente. E é isso que eu desejo para vocês, que vocês aproveitem esse momento da maternidade, para que vocês tenham, e essa janela de oportunidade, para que vocês tenham mais oportunidade de viver com esse bebê de uma forma mais tranquila, mais leve, tá bom? Boa noite. Hoje tudo que puder, ver, eu estou engordando. Tudo de novo. Mês passado eu estava com 69, hoje eu estou com 72. Seu bebê tem quantos anos, Esther? Ou tem quantos meses, Esther? Porque assim, ó, tem um fenômeno que acontece no corpo da mulher, que geralmente vai ser ali entre o 2º e o 3º mês.
né? A gente emagrece um pouco depois do nascimento do nosso bebê. E nesse período de segundo mês, terceiro mês, quarto mês, é quando a mãe de bebê começa a engordar tudo novamente mesmo. O metabolismo, ele trava. E ele trava, e a gente vai falar sobre isso no nosso evento, né? Quem já pegou seu GPS também, que é um dos presentes do evento, eu vou falar bastante sobre isso lá e vou mostrar pra vocês o porquê. Lembra que eu falei que quando o corpo está desregulado, e principalmente as mães que estão amamentando, o corpo, 3 meses, exatamente o que eu falei. O corpo da mamãe, ele vai começar a proteger o leite, ele vai começar a proteger o seu organismo, fazendo com que você engorde ainda mais. É esse desequilíbrio que acontece. Então, se você está nessa fase inicial, meu Deus, de 2 meses, 3 meses, não perca essa oportunidade. Porque é um momento ideal para que você não sofra as consequências de cada dia que passa, aumentar mais o peso, não ter direcionamento, se sentir desnutrida, seus hormônios desregulados, o cansaço ao extremo, o peso que só aumenta, a compulsão que só aumenta, a questão da percepção também da imagem, de falar assim, meu Deus do céu, a cada dia que passa essa calça jeans não fecha. E como eu digo, sempre vou repetir, a maternidade, o nascimento de uma criança muda o corpo da mulher, muda real, né? Acontece toda uma transformação no nosso organismo. Então, querer romantizar, dizer que a gente não vai ganhar peso, não, tudo bem. Mas assim, quando você chega nessa fase, né? Aqui você fala assim, poxa, meu bebê tá com 2 meses, com 3 meses, com 4 meses, e eu estou engordando ainda mais, é o principal sinal que tem algo errado com o teu corpo. Quadros de compulsão, quadros de ansiedade, falta de vitaminas importantes, o acúmulo de gordura na região abdominal para poder proteger. A libido, eu vou falar sobre libido na nossa live de sexta-feira. Sexta-feira eu vou ensinar para vocês, eu vou falar muito sobre libido. Aí eu vou segurar um pouquinho hoje, porque senão a gente foge muito, mas sexta-feira esteja aqui comigo, que a gente vai falar muito sobre isso. Então, mães, é o momento que realmente as mulheres engordam. E foi o que aconteceu comigo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu não estou conseguindo entrar na live. Você tá na live, mãe? Então, foi justamente o que aconteceu comigo. Então, para que não aconteça com você, que você não realmente não se perca nesse momento e entre nessas estatísticas, né? Que estatística é essa da mulher realmente não conseguir mais emagrecer após o nascimento do bebê, né? Muitas mulheres, infelizmente, elas entram nessa estatística e até comprovado pela ciência, né? Que pelo menos ali 20% das mulheres, elas têm aquele peso e elas acabam ficando com aquele peso até 15 anos após o nascimento do bebê. Isso é o mínimo que acontece com essas mulheres, porque a gente não tem dados suficientes para saber se realmente essa mulher consegue emagrecer depois de 15 anos ou não. E sem falar que é o que a gente vê muito. E no meio do caminho essa mulher vai se perdendo, né? Vai se perdendo em relação a vários sentidos. A mulher, eu perdi o libido de 14 anos desde que tive meu primeiro filho. Assim, vamos achar essa libido, tem que ter. Você toda linda aí na foto bonita com seu marido. Então é algo que faz parte da natureza humana. Faz parte. Então, assim, não normalize achar que, é porque eu não tenho mais libido. Porque meu ferro está baixo, eu estou muito cansada. Porque eu sempre fui uma pessoa indisposta, estou mais indisposta. Porque é normal a mãe de bebê viver assim. Gente, se vocês forem assistir as entrevistas, as lives que eu já fiz com as mães que eu acompanho, que passaram por tudo que vocês estão passando, você vai ouvir. Vai no meu canal vizinho aqui no meu YouTube e assiste. Tem um canal, como foi que eu fiz lá? Vou fazer esse convite para vocês. Deixa eu olhar aqui como foi que eu fiz. Eu criei, tem pouco tempo, já tem várias entrevistas. Já tem mais de 30. Só com depoimentos de mães de bebê. Deixa eu falar pra vocês qual foi o nome que eu coloquei aqui. Hora da Mãe de Bebê. Podcast da Mãe de Bebê. Tem um podcast no YouTube com a Hora da Mãe de Bebê. Vocês vão ver depoimentos de mulheres que estavam na mesma situação que vocês. Provavelmente mulheres que tinham condição assim, bem menores do que você tem. Não falando só de condição financeira, mas de tempo. Né, mãe? Teve uma mãe, gente, tá linda a entrevista dela. Vai lá, assiste. Ela é mãe de 5 filhos. 5. O filhinho dela mais velho ainda é autista. Essa mãe de bebê não conseguia perder a barriga desde a primeira gestação. E ela conseguiu. E ela conta que ela conseguiu eliminar os 10 quilos, que estava praticamente só na barriga. Foi de 30 a 45 dias. O nome dela é Gisliane Letícia. Então vai lá no podcast Hora da Mãe de Bebê e veja essas histórias para que você realmente se motive. Porque às vezes a gente só vê histórias ruins, né? Só chega no Instagram e vê, vê a Cris Neme, a mulher com a cara toda acabada, com o olho cheio de olheira, e falando que é isso mesmo, e que fica assim mesmo, e vira até graça, né? A gente até dá risada. Quando você já viu risada também? Mas no fundo, a gente sabe o quanto machuca a gente. Falar que a gente está sem libido machuca a gente. Se olhar no espelho e não se reconhecer, machuca. Estar sem direcionamento do que
fazer machuca. Então eu quero muito ver vocês muito empolgada para o nosso dia 1º, né? Para o nosso dia 1º, a próxima segunda-feira, onde eu vou mostrar para vocês toda essa estratégia de emagrecimento, histórias lindíssimas de mulheres extremamente transformadas, de todos, vocês imaginarem, mulheres com mais de 30 anos, né? Carol, peraí que foi rapidinho. Carol, amor, desculpa falar aqui, mas a moça que você removeu no grupo está me mandando mensagem. Ai, gente, deixa eu falar sobre isso. Por favor, foi tão importante você falar isso, Cília, aqui. Boa noite. Então, a gente tem nos nossos grupos, né? Então, deixa eu explicar pra vocês. Vocês estão chegando agora, é um evento de emagrecimento pra mãe de bebê, onde eu vou fazer sorteios pra vocês, onde a gente vai fazer uma análise gratuita do organismo de vocês. Todas vocês vão ganhar o nosso GPS, né? Eu vou sortear pra vocês e-books. Eu vou ter a questão dos copos, né? Que eu vou mandar pra vocês. Dos chás que eu não comercializo, mas eu vou fazer vários sachêzinhos e vou enviar pra vocês. Vai ter uma caixa bem linda, maravilhosa. Enfim, mas o que eu tô querendo dizer pra você? Que o nosso, né? O nosso evento, ele é gratuito, o sorteio ele é gratuito, o GPS ele é gratuito, né? Essas lives que eu faço aqui pra vocês diariamente são gratuitas, onde eu já dei tanta informação pra vocês. Só que infelizmente tem pessoas que entram no grupo querendo comercializar, né? Então, assim, é por isso que eu digo pra vocês, não aceitem mensagem de pessoas que não são os administradores dos grupos. Uma pessoa que faz uma coisa dessa, que entra no grupo de outra pessoa oferecendo um serviço, são pessoas que não são de confiança, né? São pessoas que não são de confiança, são pessoas que entram querendo oferecer alguma coisa, que não fez uma live, que você não conhece, que você não sabe quem é. Então, assim, se ela te mandou mensagem te oferecendo algo, bloqueia, né? Bloqueia. Porque provavelmente realmente é uma pessoa que tá ali tentando empurrar um produto que nem te conhece, nem te apresenta, não te conhece. Então é bem interessante falar sobre isso também. E vocês que estão perguntando que horas vai ser o evento. Então, como foi que eu resolvi fazer esse evento? A nossa live aqui, eu sempre faço às 20 horas, e são lives ao vivo, não é verdade? Só que eu sei que vocês são mães de bebê, e eu sei que muitas das vezes estão aqui, o bebezinho, né, fica ali, aí tem que chorar, não consegue dar atenção, às vezes não conseguiu assistir todas as lives. Então eu resolvi fazer um evento diferente. O evento ele vai ficar gravado por um período um pouco maior, para que vocês consigam realmente assistir e aprender tudo que eu preparei ali com muito carinho. E eu vou liberar para vocês o link na segunda-feira, dia 1º/12, às 9 horas da manhã, justamente para que você tenha tempo para poder assistir. Agora assiste o quanto antes, porque você vai postar na comunidade, eu vou ter tempo de olhar o seu GPS, eu vou ter tempo de te dar uma resposta. Então, quanto antes você conseguir assistir, melhor. Mas eu vou liberar às 9 horas da manhã, para que vocês consigam ter esse direcionamento de conseguir assistir um pouco no tempo de vocês, porque eu sei que mãe de bebê, né, gente, é algo que... Então não dá pra fazer no formato de live. Aqui a Evelyn mesmo tá aqui em todas as lives, ela fala, meu Deus, cheguei agora, a Gê, cheguei nessa tal hora. Então, para que realmente vocês se concentrem ali comigo, mas não deixe para depois, porque vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. Não é igual a conteúdo aqui no Instagram que eu deixo. Quando a gente procrastina, sabe que os resultados eles não vão vir, não é verdade? Hoje eu estou conseguindo ver a live, a bebê está aqui do meu lado, dormindo, a Marcela está aqui do meu lado também, quase que dormindo, que maravilha. A minha tá lá com o meu esposo também, dormindo. Então, por isso, eu resolvi fazer dessa forma, tá bom? Então, é isso que eu queria dar pra vocês, as primeiras orientações. E agora, eu quero falar com vocês, todos vocês já estão inscritas, né, já estão sabendo, já estão motivadas, já estão alegres, porque eu recebi de mensagens no meu direct, tô ansiosa, esse Natal eu vou estar feliz, é o primeiro Natal do meu bebê, com fé em Deus eu vou estar lá, linda, já perdendo bastante peso, feliz, motivada, aparecendo nas fotos, sorrindo, né, fazendo com que o M de mãe, ele não diminua o M de mulher, porque eles podem conviver juntos e felizes. E eu já agradeço a vocês também por toda a gente não tá ainda tendo nossas lives, né? Mas assim, todas as mensagens que eu já venho recebendo de vocês, porque eu vejo que realmente a gente vem fazendo um bom trabalho aqui. Então hoje o meu direct ficou assim, e é muita alegria realmente poder estar aqui compartilhando para vocês todos esses conteúdos. Nutri, já foram 2 quilos, só quem acompanhou minhas lives, que estava aqui comigo, já ia chegar no evento uns 2, 3, 4 quilos a menos. Lembra que eu falei?
que não era pra ficar só vendo. Então eu fico muito feliz pelos quilos que vocês já conseguiram eliminar, né? Pelo peso que você já conseguiu eliminar. Fico muito feliz pela unha que você já começou a pintar, muitas de vocês. Pelo pijama que você já começou a tirar. Agora imagine quando a gente realmente entender toda a transformação na segunda-feira. Então não percam realmente esse evento por nada nesse mundo. Parabéns! E eu tô aqui também firme e forte no meu chá. Então vamos falar, né, sobre o tema de hoje, que é justamente chá. Se você já perdeu peso na balança, eu tenho certeza que você perdeu muito mais medidas também, tá bom? Medidas. Se o peso da balança tá indo embora, vamos ver a medida. Vamos ter calma, vamos. Então, falando com vocês, gente, do chá. Os chás, eles são excelentes. Quem me conhece aqui, já tá comigo no Instagram já tem um tempo, sabe que chá pra mim é algo que virou hábito. É algo assim, depois que a gente começa a estudar o poder das ervas, né? O poder desses nutrientes, a gente entende que ele é um colaborador muito grande. Muito grande. Ó, a mamãe também aqui, ó. Eu ainda não me pesei, estou tomando chá. Vocês se transformando. Entrei no short, manda foto pra mim e posta lá na comunidade pra que a gente possa ver. Então, assim, os chás, eles vão dar essa primeira fase muito boa, muito importante. Muito dos chás que eu ensinei pra vocês, eles são anti-inflamatórios, eles ajudam na retenção, né? Eles ajudam a eliminar logo aquela questão da retenção de líquido. Mas é muito... Tá travando, gente? Várias pessoas estão me falando que tá travando. Voltou? A live de chá eu deixei salva. Eu entreguei tanto ouro pra vocês ali que eu tinha que deixar salva. Depois vocês podem pedir pra mim por direct ou então procurar aqui no meu feed. Tá travando, tá travando, tá travando. Tá travando um pouquinho. Deixa travando um pouquinho. Deixa eu só abrir um pouquinho essa porta então aqui pra ver se acho melhor. Será que voltou? Voltou, gente? Eu acho que as do exame eu não consegui. Voltou. Tudo certo, então. Então, o chás, vamos lá. Não é querendo desanimar vocês. Como eu falei, eu sou extremamente consumidora do chá. Extremamente. Todos os dias eu tomo. Esse aqui que eu tô tomando aqui foi aquele que eu falei pra vocês de erva doce. Então, assim, esse aqui é erva doce com melissa. Ele ajuda a quê? Quem assistiu a live de chá sabe. Erva doce com melissa ajuda a quê? Erva doce com melissa ajuda a melhorar os níveis de cortisol. Lembra que eu falei que cortisol incha, deixa a gente com aquela... Parece que perde o contorno do rosto, deixa a barriga mais inchada, pode diminuir a produção do leite materno, porque ele é o quê? Qual a função do cortisol em excesso, que é o hormônio do estresse? Ele pode vir a aumentar, né, os níveis de estresse a tal ponto que a gente diminui o hormônio que é oposto da amamentação, que é justamente a ocitocina e a prolactina. Com isso a gente dificulta a nossa produção de leite. Lembra que eu falei sobre isso, né? E os benefícios é justamente a gente usar no momento mais estratégico para que a gente consiga abaixar os níveis de cortisol. E por que eu tô tomando? Porque eu sou uma pessoa que dorme cedo. E esses dias fazendo live com você, eu não tô dormindo tão cedo assim, né? Então, assim, evento chegando, aquela coisa toda. Então, eu preciso equilibrar meus níveis de cortisol. Então, eu escolhi essa opção e sempre tomo que horas que eu ensinei pra vocês, já falei. 16 horas, finalzinho da tarde, 16, 17 e antes de dormir. Olha ele aqui, né? 500 ml no máximo. Só que eu falei pra vocês isso, não falei que eu sou apaixonada, que chá, tomo. Só que eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem que o chá, apesar de ser excelente, ele não é um milagre. Imagine, mamãe, você varrendo a sua casa, varrendo algo, varrendo uma varanda, né? E na frente da sua casa tem uma construção. Uma construção onde pega muito cimento, muita areia. Você tá varrendo, aí de repente você esqueceu a janela aberta e continua varrendo. Aí vem uma ventania bem forte. E você tá varrendo. O que vai acontecer? Você precisou varrer para tirar o excesso, não é verdade? Porém, aquela ventania sujou tudo novamente. Então, é mais ou menos o que acontece com chás. Principalmente os chás que são diuréticos, são anti-inflamatórios. Que você usa com o objetivo de emagrecimento.
esses chás, eles vão te ajudar a desinchar, a depender do peso que você está, a depender de como a retenção de líquido que você está e da ventania. O que seria a ventania na nossa analogia? A depender da inflamação do seu corpo, esse chá ele pode não te dar o resultado que você gostaria. Porque, lembra, varrer tem algo muito e que está externo, que está sujando muito. Então, ele vai trazer esses benefícios, né, de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4, 5, a depender da sua retenção. Porém, se essa inflamação, ou seja, que a gente vai trabalhar no nosso evento, se esse intestino estiver muito desregulado, se esse cortisol estiver extremamente desregulado, se essas vitaminas estiverem extremamente alteradas, você tiver resistência insulínica, você tiver tireoide muito desregulada, se o emocional estiver muito ruim, o que vai acontecer de novo? Vai ser como se fosse aquela ventania que vai jogar toda a areia para dentro da sua casa, ou seja, que vai te fazer reter líquido tudo de novo. Tudo de novo. Então, porque eu não quero trazer para vocês falsas expectativas. Então, o chá, apesar de ser excelente e sim poder te fazer até eliminar até 5 quilos de retenção, tem umas que a média é essa, tem gente que mais, tem gente que menos. Retenção, mãe, é perder líquido, é perder água, é diurese, né? Você elimina na sua urina aquela retenção e com isso você vai perdendo volume, peso na balança. Mas para você ficar magra de verdade, você precisa entrar nos estoques de gordura do seu corpo. E o estoque de gordura a gente remove, né? A gente remove ali através da alimentação estratégica, através principalmente da regulação do organismo. Então, assim, use e você já vai ver bastante resultado. Associado à estratégia específica para esse momento que vocês estão vivendo agora, está chegando um lugar de gente aqui na comunidade. Associado a esse momento que vocês estão vivendo agora, excelente, excepcional. E assim, quais são esses chás, né? Eu falei pra vocês que são chás que são mais diuréticos, né? Que vão poder ajudar. Lembra que muitas de vocês que estão amamentando, quem está amamentando, me conta aqui nos comentários e quem não está. Vocês estão caladinhos agora. Estão prestando atenção? Travou, não é possível, meu Deus, essa internet hoje tá demais. Fala igual minha filha fala assim, mamãe, você tá demais. Eu estou, voltou. Acho que foi só para uma pessoa. Sim. Então, lembra? Aí eu falei, né? O chá, ele vai ser um dos pontos que vai ajudar nessa questão, né? De meu leite secou. Então, mãe, vamos ver essa questão, né, dos alimentos que são, dos nutrientes que são galactobacillus para ver se consegue te ajudar. A própria erva doce pode te ajudar, as técnicas de relaxamento, magnésio, tudo que vier a controlar o cortisol. São pontos que você já pode estar fazendo e vai para o nosso evento que eu vou falar mais sobre isso lá. 2 vezes ao dia, amamentando, amamentação mista. Imagine vocês, a maioria de vocês, mais de 90% das mães que eu acompanho estão amamentando. Justamente elas vêm porque elas têm o interesse duplo, né? O que é o interesse duplo? Além de amamentar, conseguir melhorar a qualidade do leite materno, a produção do leite materno, né? Tem uma parte que é bem interessante também, que a gente ajuda a fazer estoque, né? Estoque de leite, estoque com segurança, né? Para poder ter mais liberdade, para não ficar só a questão da mama quando chega ali por volta dos 6 meses, né? Como é que eu consigo fazer aqueles estoques quando eu volto a trabalhar? Então, são várias questões que podem ajudar bastante vocês. E em relação à amamentação, que eu falei, Rumi, eu acho que tá travando só pra você, porque as mensagens estão chegando bem tranquila pra mim. Sai da live e volta novamente. E esse chá, Carol, esses chás são quais? São todos os chás que têm uma característica diurética. Então, todos os chás que têm uma característica diurética, lembra que eu falei que a erva doce, ele não é tanto. Eu ouvi... gostei desse comentário. Eu ouvi que eu estou louca em me preocupar com o meu corpo neste momento. Tá, eu ouvi algumas vezes que eu era louca de ajudar mães de bebê a emagrecer. Às vezes, quando eu faço algum post, aparece esse tipo de comentário no meu post. Só que, graças a Deus, eu sou bem em paz em relação a isso, né? Porque, assim, depois de ter ajudado centenas de mães de bebê e estudar bastante, porque eu estudo mesmo relacionado a isso, é o mundo que eu vivo há quase 3 anos, né? Que quando minha filha nasceu, eu fico muito em paz de te falar que, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né? E não julgue essas pessoas que estão te falando isso, porque isso, eu também ouvi várias vezes. Isso é reflexo, né, de
do que elas sabem, né? O que passa na cabeça dela? O que passa na sua cabeça quando você pensa em emagrecimento? Eu tenho certeza que quando passa na sua cabeça, de muitas de vocês, e passa na cabeça dessas pessoas que estão te falando isso, às vezes são pessoas que te amam, né? Que tem todo... que quer ver você bem. Mas provavelmente está passando na cabeça dela o seguinte: você vai ter que passar fome, você vai ter que comer pouco, você vai ter que se dedicar ao extremo, você vai ter que pesar comida, você vai ter que fazer exercício físico muito intenso. Mas é totalmente o oposto de tudo que eu ensino para as mães de bebê. Tudo que eu ensino. Então, eu ensino a mães de bebê a terem estratégias que são estratégias simples, que vão facilitar a vida de vocês. E eu costumo dizer que comer é vital. Ou seja, você precisa comer todos os dias para que você sobreviva, para que seu coração bata, para que você produza leite. Senão você morre, literalmente, em todos os aspectos que você for imaginar. Se você já tem que comer todos os dias, pega essa mulher que tá ansiosa, que tá compulsiva, que tá comendo doce o tempo todo, tá tomando refrigerante o tempo todo, que tá se afogando em açúcar, que não está comendo bem, e dá para ela uma estratégia de regulação do corpo simples, que não tem foco no que ela vai comer, não, gente. Você já sabe o que faz bem e o que faz mal. Não é esse o papel do nutricionista. O nutricionista é olhar seu corpo, ver o que está acontecendo aqui dentro e te direcionar o que vai ser melhor para você. Então, como eu falei, não é você pensar só no lado estético, apesar dele ser importante, sua autoestima é importante. Mas essas pessoas provavelmente estão pensando que você vai ter que pesar comida, que você vai ter que fazer exercício físico, que você vai ter que fazer uma alimentação muito difícil, uma alimentação muito cara, uma alimentação muito extrema. Mas não é isso que você tem que fazer. Olha os depoimentos, vai lá na rede vizinha, olha tudo que essas mães de bebês estão falando, que elas fazem. A mãe que estava aqui ontem, ela falou: gente, minha vida ficou muito mais simples. Eu tenho direcionamento, eu tenho lista de compras, eu tenho lista de cardápio, eu sei como montar um prato, eu não preciso pesar comida, eu aprendi. Além do que, eu tenho uma pessoa que me motiva todos os dias, que me incentiva, que me bota pra cima, que me fez eliminar 10 quilos em 30 dias. Isso é estética? As pessoas que estão te criticando hoje e que me criticam também por falar isso, né? Quando elas começaram a ver meu resultado, hoje praticamente não acontece aqui no Instagram, né? Depois de quase 170 mil mães de bebê, de eu já ter postado vários resultados, mas às vezes acontece. Mas no início acontecia com muita frequência, porque eu era sozinha praticamente, eu não tinha todos esses resultados que eu tenho agora, eu não tenho essa centena de mamães, as redes sociais, enfim. Mas no início acontecia muito. E quando elas começaram a ver os depoimentos, né? E a mesma coisa, né? Quando chega aquela outra mãe de bebê, essa mesma pessoa que te criticou, eu digo: calma, espera 20 dias. Espera 30 dias, ela vai ver você diferente, ela vai olhar pro teu corpo e vai dizer, a mesma pessoa que criticou vai dizer: amiga, filha, o que foi que você fez? Você tá tão linda, teu casamento parece que agora tá deslanchando, as coisas estão acontecendo. Aí vai dizer que foi a criança, graças a Deus que vai dizer que foi a criança, vai dizer assim: poxa, esse bebê veio realmente para iluminar a vida de vocês, você tá mais bonita, você tá mais feliz, você tá mais motivada. Inclusive, como a mamãe falou ontem, todas as mães acabam falando a mesma coisa, você se preocupando com você agora, não só a questão do leite materno desde os primeiros dias de vida, você também é uma mãe que vai saber fazer a melhor introdução alimentar do mundo para seu filho. Né? A Havana falou aqui também, um dia desse, uma mãe de bebê que eu acompanho, ela fez assim: Carol, todos os dias era copo da felicidade. O iFood já me conhecia. Era pizza, iFood, copo da felicidade, que é um copo cheio de doce. E o meu filho mais velho estava indo no mesmo caminho, porque eu era espelho dele, eu sou reflexo dele. Eu fazia, ele estava fazendo. O bebê não, porque ele não estava comendo ainda. Então ela emagreceu, ela se cuidou, o marido tá junto com ela ali no projeto, estão ali caminhando juntos, uma família muito mais feliz. A criança que começou a fase de introdução alimentar, ela começou de uma forma extremamente diferente do primeiro filho, só que o primeiro filho ainda era uma criança pequena, acho que de 5, 6 anos, e ela conseguiu trazer para o mundo mais saudável dela. Então esse filho mais velho, que todo dia ele estava comendo um copinho da felicidade junto com ela, se acabando de açúcar, é uma criança que hoje come bem. Então como assim? Como assim não pode? Como assim tá errado? Como assim emagrecimento é isso? Emagrecimento errado, gente, é emagrecimento que você quer aplicar um negócio na barriga para emagrecer. Isso que é errado. Errado entre aspas, né? Porque tem pessoas que precisam de tratamento e não tô falando dessas questões. Eu tô falando que o errado no sentido de isso para você seria errado nesse momento, se você não fosse, que você não precisa disso nesse momento. Agora, pensa com carinho você mesmo. O que eu tô fazendo por mim? Como é que eu tô comendo hoje? O que eu tô comendo hoje é o melhor que eu poderia passar para o meu leite? É o melhor que eu poderia passar para o meu filho?
Eu estou me sentindo mais feliz? A cada dia eu estou percebendo que eu estou emagrecendo ou eu estou engordando a cada dia mais? Será que hoje eu tenho o melhor casamento do mundo ou meu casamento vem desmoronando? Será que hoje eu tenho um projeto de alegria para os meus próximos dias, para os meus próximos meses? Ou será que a minha vida ela vem declinando e eu tenho que ficar caladinha? Porque se eu falar qualquer coisa para qualquer tipo de pessoa, as pessoas ainda vão dizer que eu sou egoísta, porque é como se eu estivesse reclamando do meu filho, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a sobrecarga, e o cansaço, e a falta de vitaminas, e a falta de sono, e os princípios depressivos, e as crises de ansiedade, e os hormônios desregulados, e ninguém cuida disso, ninguém fala sobre isso. Então, é uma coisa, gente, que eu até me exaltei um pouco para falar com vocês sobre isso, mas é porque eu senti na pele. Eu ouvi isso muitas das vezes. E graças a Deus, a cada dia isso tem ficado menos. E assim, eu espero trazer minha mensagem para muitas mães de bebê ainda mais, para que essas mulheres se cuidem. E que em pouco tempo, essa pessoa, ela realmente, ela... Veja, né, foram mães que falavam assim, principalmente as pessoas mais idosas, né, que tem assim uma mãe mais idosa, de falar assim, minha mãe reclamou tanto de eu ter resolvido pensar em mim nesse momento, e hoje ela tá aqui me dando o maior apoio, ela que tá fazendo minha comida, ela tá comendo junto comigo, ela tá mudando junto comigo. Então, assim, não fique com raiva das pessoas, porque elas não estão tendo acesso ao mesmo conhecimento que você está. E, se possível, na segunda-feira, for uma pessoa muito próxima de você, como seu marido, como sua mãe, convide ele para o evento, convide eles para o evento. Fala assim, mãe, amor, assiste isso aqui comigo, vai ser muito importante para mim, porque lá eu vou mostrar para vocês, inclusive, isso, né, com dados científicos. O que eu digo para vocês não é uma coisa que eu tirei só da minha vivência e só das mães de bebê que eu ajudei, não. O que eu tô falando para vocês, antes de trazer para a internet, foram coisas que eu estudei. A janela de oportunidade do emagrecimento, a janela metabólica, onde o corpo responde de uma forma mais fácil ao emagrecimento, ela é comprovada cientificamente. Nutrir melhor essa mãe de bebê, alimentar melhor essa mãe de bebê para que ela consiga fornecer o leite materno mais nutritivo, é comprovado cientificamente. Repor essas vitaminas como ferro, zinco, magnésio, é comprovado cientificamente. Fazer exames após o nascimento do bebê é comprovado cientificamente, é comprovado pela própria Organização Mundial de Saúde. Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade doente mentalmente, doente às vezes, e que não dá essa atenção. Aí você tem que escolher e falar assim, poxa, o que é que eu quero pra minha vida? Né? O que eu quero pra minha vida? O que tá acontecendo comigo? Qual é o próximo passo que eu deveria estar? Tá bom? Então, assim, você tá lendo minha mente. Eu ouço que para... Não, como é? Ouço direto que para comer sem mente, só caminhadas e exercícios físicos ajudam, não precisa de suplementos. Então, mãe, faz o teste, né? Faz o teste aqui do GPS, aí você vai saber, lá no nosso evento eu vou te ensinar a fazer, você vai saber como é que estão as áreas do seu corpo. Possa ser que você realmente não precise de suplemento, né? As mães que eu acompanho nem exercício físico elas fazem, mas elas regulam o corpo. E suplemento realmente não é uma imposição, não é todo mundo que precisa, não. E não necessariamente essas vitaminas vão vir de via de suplementação, elas vão vir da alimentação. Algumas vezes acontece, algumas vezes precisa de suplemento, mas principalmente do cuidado do intestino. Quem assistiu minha live falando sobre o intestino, eu já expliquei para vocês a desinflamação do intestino, a regulação desse intestino, a recuperação do intestino para que você absorva bem os nutrientes. Eu falei para vocês, inclusive, que os nossos hormônios, inclusive a serotonina, ela é produzida 80% no intestino, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria, o hormônio da felicidade, que muitas das vezes a gente não está feliz o suficiente, inclusive motivada para mudar, fazer uma dieta, seja lá o que for, com força, com disposição, porque o nosso intestino está inflamado. E essa serotonina que deveria deixar a gente alegre, feliz, viva, tá baixa. Então, assim, você pode testar também. Se para você só fazer isso vai ser suficiente, ou fazer isso é o suficiente. Mas, pela minha experiência, é realmente a regulação do organismo, tá bom? Então, tá lendo como eu faço. Eu estou acompanhando às vezes, mas não recebi. Eu estou acompanhando desde o início que me inscrevi, mas não recebi o GPS. Mãe, você tá na nossa comunidade? Todas as mães que forem participar do evento, independente, mas você pode vir em qualquer live minha dessa aqui, qualquer comentário desse aqui, e coloca GPS nos comentários que você recebe. Não agora na live, você não vai conseguir não, mas quando finalizar a live, você pode vir no post, o primeiro post que você vê, e escreve GPS que você consegue passar.
Eu só acho que essas pessoas que não acreditam, não acham errado o direcionamento da luz. É só sair daqui. Pois é, vamos lá. Eu também me inscrevi e não recebi. Então faz esse combinado. Vocês que não conseguiram o GPS, vai na postagem, ou então vai na comunidade depois e me pede que eu possa encaminhar pra vocês lá. Mas se você for em qualquer postagem minha, não aqui na live, vocês não vão conseguir não. Ao vivo aqui vocês não conseguem não. Qualquer postagem minha que eu fiz, escreve GPS nos comentários que vocês vão chegar, tá bom? E se você não conseguiu receber o GPS, provavelmente seu Instagram pode ser fechado. Então pode ser isso. Aí você vai mandar pra mim um direct e eu te mando pelo privado. Ou na nossa comunidade. Mas você não vai ficar sem. Porque a gente vai precisar dele lá. No evento não tem como. Todo mundo que tá lá vai precisar do GPS. E falando sobre os chás, né? Quais são esses chás que realmente vão ajudar a perder esse peso, como eu falei da retenção, que a retenção é líquido, né? Realmente é volume. Que seria realmente perder esse inchaço, esses primeiros quilos, assim como a mamãe falou aqui. Carol, já perdi 2 quilos, né? Desde a semana passada que eu tô aqui assistindo, né? Oh, meu Deus, o bebê tá irritado. Você volta aqui depois, se você não conseguir agora. Por isso que eu vou fazer o evento pra vocês e vou deixar mais tempo disponível. Aí você pode vir aqui nos comentários que eu te ajudo. Vai acalmar teu bebê. O principal é dar atenção a ele. O nosso filho é a prioridade da nossa vida. Quanto mais ele te ver aqui distraído, ele vai ficar mais... Vai lá, acalma ele, dá carinho a ele. E depois é só vir aqui perguntar que a gente te ajuda, tá bom? Na nossa comunidade também. A comunidade é interessante por isso. Tá bom, mãe? Vai lá. Então, falando sobre esses chás. Todos os chás que têm uma característica diurética. Só que a gente tem que ter cuidado os que não são seguros durante esse período. Então, eu não recomendo que vocês usem hibisco, né? Eu não recomendo que vocês usem cavalinha. Eu não tô conseguindo assistir hoje, deixa salva. Vocês não estão compartilhando todas as mães de bebê. Se vocês compartilharem, eu deixo. Mas quais são? Vocês vão usar chás diuréticos para vocês terem resultados tão bons, assim como as mães que já começaram desde a semana passada, até o primeiro resultado, até a primeira transformação. E vocês vão usar sempre no meio da manhã ou no meio da tarde. Eu vou falar para vocês o meu preferido quando se fala de retenção e quando se fala em inchaço. E quando se fala também em rejuvenescimento do corpo, em trazer mais qualidade para a pele, para o organismo, a trazer, a gente chama de antioxidantes, né, que é justamente um rejuvenescedor, que é a opção de chá verde. Então, assim, chá verde, para mim, é o top 1 em relação a benefícios. E eu gosto sempre de colocar ele com a base anti-inflamatória. O que é uma base anti-inflamatória? Vou dar um exemplo, gengibre. Então, você vai botar... Essa live eu não fiz na minha cozinha. Na cozinha era bom que eu conseguia mostrar, né? Mas aqui a gente consegue também. Vai botar em média uns 2 centímetros de gengibre. Não pó não, viu, gente? Natural. 2 aqui, ó, de gengibre. Chá de sachê verde pode. Então, o chá de sachê, ele não vai ter o mesmo benefício, nem o mesmo ativo do chá natural. O chá natural, ele sempre vai ser melhor. Mas caso você use o chá de sachê, cara, hoje não deu tempo, tô corrida aqui, não deu certo, você dobra ele, você coloca dois saquinhos, tá bom? Mas faça isso nos momentos mais atípicos. Prefira a erva natural, porque ela tem mais ativos. E tem uma questão também, vem a questão de contaminante, de saquinho de plástico. Tem uns que tem alguns conservantes. Então, para vocês, principalmente quem está amamentando, é melhor comprar a opção em natura. Quem amamenta pode, meu bebê tem 1 mês. Sim, chá verde é um chá seguro para as mães que estão amamentando. Antes que vocês me perguntem, Carol, mas se eu coloquei aqui numa plataforma de busca, exemplo, no Google, e eu vi que chá verde não pode. A maioria das coisas que vocês forem colocar enquanto lactante nas plataformas de busca, eles vão dizer que você não pode, porque é uma recomendação geral. Ele não faz uma análise de artigos, ele não faz uma análise como profissional da área. Então, ele dá essa recomendação geral. Principalmente que o chá verde ele tem um pouquinho de cafeína, mas na outra live eu expliquei para vocês e eu falei que a quantidade de cafeína que tem no chá verde, ela é irrisória. A própria recomendação de saúde, ela diz que você pode chegar ao teto de 300 miligramas de cafeína dia, sendo que o chá verde, uma xícara só tem de 30 a 50. Ou seja, a quantidade ela é irrisória. E é um chá extremamente antioxidante. Extremamente oxidante, tá bom? E eu gosto de casar ele, como eu falei, com a base anti-inflamatória ou com outro chá. Então, você pode casar ele
com gengibre, essa opção pra mim é uma dos top 1 também. Você pode usar com canela, assim como a Vi falou aqui embaixo, que também é anti-inflamatória. É excelente para poder ajudar a controlar os níveis também de açúcar, quem tá com resistência insulínica. E você pode também com erva doce. Então, se você quiser, exemplo, revezar essas 3 opções durante a semana, compra a base do chá verde, que é anti-inflamatória, antioxidante, ajuda no rejuvenescimento celular de vários aspectos. Usa ele como o centro do chá e faz esse revezamento de gengibre, canela e erva doce. E vai revezando. Agora, cuidado para não tomar esse chá próximo de refeições que você quer ter mais aporte de ferro. Carol, se você toma suplemento de ferro de manhã cedo, não é bom. Se você toma suplemento de ferro meio-dia, ou se você come muita carne vermelha meio-dia, não é bom. Por isso que eu gosto de tomar chá sempre nos intervalos. Ou seja, meio da manhã, meio da tarde, porque aí ele não vai competir com os nutrientes da comida. Porque senão já era. Imagine você gastando, usando suplemento e tomando junto com chá. Já era. O chá é quelante. Ele vai pegar seus nutrientes e vai, ó, diminuir bastante. Então, essa opção que eu gosto muito, pra minha top 1, esse casamento entre eles. Infusão, beleza, mamãe. Infusão vai ser tudo que é mole. Então, que a erva do chá verde vai ser infusão. Mas se você for colocar a canela, que é o pauzinho da canela, ou se você for colocar o gengibre, você vai ter que ferver um pouquinho. Aí você vai fazer decocção, ou seja, você vai ferver por, em média, uns 5 a 10 minutos, depende do seu fogo. Você vai colocar mais ou menos ali em 180, 160 graus. Ferve ali uns 5 a 10 minutinhos no máximo, desliga. Depois você coloca uma colher de sopa, no máximo, rasa, do chá verde, ou do erva doce, ou dos dois. Vai colocar, tampou, esperou 5 ou 10 minutinhos também, esfriou um pouquinho, já pode tomar. Essa é a melhor forma de vocês conseguirem ter... Posso substituir o chá verde pelo café? Claro que sim. Agora, se você tiver questão parei de tomar café, fiz sentir dor de cabeça, não é bom que a mãe de bebê fique sentindo dor de cabeça. Mas é uma excelente... Eu prefiro, nutricionalmente falando, o chá verde, sim. Ele vai ter mais nutrientes. Qual é a quantidade que pode beber de chá por dia? Então, a recomendação, ela vai além do que eu vou falar agora. Mas, como eu disse, eu tô na internet, eu não conheço vocês de perto, eu não conheço o organismo de vocês de perto. Eu vou fazer uma recomendação geral, que é, no máximo, 500 ml de chá. Então, no máximo, uma canequinha daquelas ali cheia, seria o que eu recomendo de forma geral. Em particular, conhecendo mais um pouco, pode aumentar um pouquinho. E lembrando que vocês precisam consumir a quantidade mínima de água, principalmente quando a gente está falando de substância diurética. O diurético, gente, sabe o que ele faz no nosso corpo? É como se fosse um detergentezinho. Você quer lavar um prato, né? Se você lavar com água crua ou com água pura, ele vai só passar por cima. O chá, ele vai agir como se fosse um detergentezinho. Ele vai trazer um pouquinho de sujeira com ele. E aquela sujeira que vai ajudar o corpo a desinchar mais rápido, a tirar essa retenção mais rápido. Então, por isso que o chá, ele é excelente quando a gente casa com quantidade de água mínima. Mas lembra que eu falei, se você tá limpando, desinflamando, usando chá diurético e a alimentação tá toda bagunçada, é a mesma coisa de você varrer a sujeira junto com a janela aberta que tá jogando a sujeira toda de volta para sua casa. É um trabalho que nunca vai te dar o resultado que você quer, porque você desincha e incha, entendeu? Algum chá é bom para regular o intestino, então, cuidado com chá de sene. Não recomendo chá de sene em nenhuma hipótese, porque eu sei que é o top 1 que vocês gostam quando se fala, porque ele pode inflamar a barreira intestinal. Mas você pode usar o chá da casca da banana. Ele é muito bom. Mas mais eficiente do que chá para o intestino, para regular o intestino, eu gosto dessa combinação. Papel e caneta aqui que eu vou falar com vocês. Sim, pode sim. Vou falar aqui com vocês. Vem cá aqui comigo. Você indicou chá da Herbalife? Não indiquei não. Eu indiquei o chá natural da Herbalife, não. Então, vamos lá. Vem aqui comigo pro intestino, que eu sei que é uma coisa top 1, principalmente quando a mãe tá ali, passou de uma cesárea, parto normal, primeiro mês, sente dor, sente muita dor evacuar. Não pode sentir muita dor por causa dos cortes. Faz essa combinação que eu vou te ensinar aqui agora. Não é a mais deliciosa do mundo, mas você vai me falar que é eficiente. Também não é ruim, não. Água de coco. Uma colher de sopa de linhaça dourada, ameixa, mamão e laranja. Faz essa vitaminazinha, toma ali, ó, durante os 3 dias.
é excelente, fonte de fibra, ajuda a regular os hormônios através da linhaça, a linhaça filtra estrógeno, ajuda a controlar estrogênio, ajuda a regular o intestino. Então essas 3 frutas com água de coco e a linhaça dourada é muito boa. É uma das combinações que eu adoro, inclusive, quando vocês pontuam muito alto aqui, ó, no intestino. Dá um resultado muito rápido. Gente, regulou o intestino. Não existe emagrecimento com intestino com cocô feio, com cocô que não sai direito, com cocô mal formado, com aquela mulher que acorda mais sequinha, no final do dia a barriga tá parecendo que tá grávida de novo. Trava tudo. Trava tudo. Trava hormônio, trava a disposição dessa mulher. É aquela questão, enfesada. O que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa triste, é uma pessoa amargurada, é uma pessoa cansada, é uma pessoa cheia de fezes. Ela é enfesada. Só que a gente às vezes não associa que é uma pessoa também que tem dificuldade de emagrecer. Água de linhaça dourada, coco, e o que mais? Pega uma laranja, corta em cruz assim, ó, em cruz. Tira já com bagaço, joga dentro, joga ameixa, joga mamão. Se não conseguir todas as frutas, tira só a ameixa, mas faz pelo menos com a laranja e o mamão, água de coco e a linhaça dourada. Eu tenho certeza que vai ajudar demais. Agora, se você continuar se enchendo de farinha branca, se enchendo de açúcar, ele pode não funcionar tão efetivamente. Mas mesmo assim, quem não tá com a alimentação totalmente equilibrada, quando faz essa combinação, logo no início do dia, primeira coisa do dia, vai ser ótimo. Uso linhaça, psyllium antes das 3. Eu adoro essa técnica, eu já ensinei aqui no meu Instagram, eu gosto bastante. Mas para regular o intestino, essa opção que eu dei agora ela é mais eficiente. Ó, a gente saindo do tema da nossa live, já ensinei para vocês outras coisas. Travou depois da linhaça, água de coco, ameixa, mamão, a laranja com bagaço e a linhaça, tá bom? Pode comer linhaça todos os dias, sim. Gente, linhaça é um alimento para vocês que tiveram um bebê recentemente excepcional. Então, vocês estão preparadas para aprender tudo comigo sobre emagrecimento? Tudo. Suco verde pela manhã ou pela noite, depende da estratégia do seu dia. Não vai ter essa questão como tem do chá, não. O suco verde é uma forma de repor nutrientes, é uma forma de repor vitaminas, é uma forma de nutrir melhor o corpo. Mas é um suco, gente, super riquíssimo, mas é um suco normal, ele não vai ter. Eu gosto de usar à noite aqui em casa porque eu combino ele com maracujá, né? Eu combino ele com algumas linhaças. Eu tenho mais tempo durante a noite, a Lulu já tá dormindo. Então, essa questão, pra mim, é melhor, logisticamente falando. A gente tem que pensar também que a estratégia tem a questão de ser boa, ser ideal, mas ela tem que ser apropriada para outra pessoa que tá fazendo. Aí, se eu for botar pra mim, na minha rotina, Carol aqui, muita coisa de manhã, eu não vou fazer. Então, manhã, pra mim, tem que ser o mais prático possível, mais objetivo. Então, a gente tem que respeitar a rotina de cada mamãe. Pra eu ter que acordar, levar a Luísa na escola, corre, volta pra trabalhar, atender as mães que eu tô aqui. Então, é muito corrido. Então, a gente também tem que ter essa questão de respeitar vocês, tá bom? Esse é um ponto bem interessante. Eu quero saber quem tá empolgada, feliz, animadíssima pra nossa live de amanhã. Vocês estão, mas quem tá empolgadíssima, feliz, motivada pro nosso evento dia 1º. Gente, compartilhem com outras mães de bebê. Chamem essas mães de bebê para participar do nosso evento. Às vezes vocês estão em grupo. A gente começou a nossa live falando, né, que muita gente, infelizmente, não ajuda essa mulher pela falta de informação. E a gente está tendo a oportunidade de ter acesso à informação de qualidade. Mas, Carol, você se acha? Como é que você fala assim do seu próprio evento? Resultado. Então, assim, resultado, né? Quando a gente vê esses resultados, a gente realmente se sente, né? Feliz, motivada. E a cada depoimento, vão lá depois assistir os depoimentos, se vocês tiverem um tempinho, lá onde eu falei pra vocês, na hora da mãe de bebê, no meu canal, pra vocês verem se vocês não vão sentir a mesma alegria, a mesma motivação, inclusive até chorar, como eu choro em vários depoimentos. Então, assim, por isso que eu digo, compartilha, porque assim a gente consegue realmente trazer essa questão de desmistificar, né? Desmistificar o que realmente muitas mulheres acabam sozinhas, né? E com a falta de informação e com isso se perdendo. Carol, eu vejo muito vocês falando para mães de bebê novinho, mas tem mamães que já têm um bebê de mais de 1 ano. Também funciona? Funciona, mãe. Mas por que eu falo mais para mães de bebê? Porque, assim, hoje, né, o meu método, a minha estratégia, ele vai abraçar principalmente as mães de bebê
que estão naquela faixa do bebê recém-nascido. Inclusive, tem mães que estão gestantes e elas já estão ali sendo acompanhadas por mim. Mas do bebê recém-nascido, especialmente terceiro mês, porque a gente vai fazendo por trimestre. A mãe que está ali nos terceiro, primeiro mês, ela tem uma vantagem. A mãe que vai até o sexto mês, outra vantagem, né? E essa vantagem, digamos assim, ela vai diminuindo um pouquinho. Mas com certeza você também consegue, porque é justamente a janela metabólica do emagrecimento. É um período onde o corpo responde mais fácil, porque a estratégia que eu faço é aquela estratégia que ela é voltada à transformação do corpo da mulher que passou por toda a gestação. Então eu vou dar uma atenção melhor àqueles hormônios, estrogênio, progesterona. A alimentação ela vai ser mais baseada nisso. Então desde os primeiros dias de vida vai ser mais fácil equilibrar esse corpo, porque ele acabou de passar por uma grande transformação. Porém, eu gosto de fazer analogia da Mega Sena, né? Eu não sei se vocês já me ouviram falar sobre isso, mas eu falo bastante. Que é justamente o que? Olha, se você pudesse optar, né? Digamos assim, poxa, se você, agora final de ano, às vezes você, vou jogar na Mega, quero ganhar na Mega. Seria, o que você quer, né? Vamos supor, seria ótimo ganhar na Mega Sena esse ano, não é? Mas talvez esse prêmio tivesse chegado para você ano passado, teria resolvido um monte de problema na sua vida, né? Pelo menos um monte de problema financeiro. Então, assim, eu costumo dizer que o momento ideal é o agora, que é o que você pode fazer nesse momento. O que já passou, que poderia ser melhor, você não tem mais controle, passou. Então, vamos pensar da agora em diante. Eu consigo te ajudar? Sim, obviamente. Sim, você vai ser muito bem-vinda, sim. Se você está com o bebezinho ali no primeiro ano de vida, alguns mesezinho. Mas se é uma mamãe que tem mais de 2 anos, a minha estratégia ela já não é eficiente, tá bom? Porque ela já passou muito dessa janela de oportunidade e eu não consigo mais ajudá-la com o meu método. Eu quero emagrecer, voltar minha autoestima, eu fico sozinha com o bebê de todo, eu fico difícil de alimentação. Dicas de comidas, faço várias. A live de ontem, tá? Eu falei bastante sobre isso, inclusive a mãe falou sobre isso justamente. Que ela consegue ganhar tempo hoje, porque ela tem direcionamento, ela sabe o que comer, ela sabe como preparar, ela tem as listas de cardápio. Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês aqui agora. Eu só tenho acho que 2 minutos de live, senão o Instagram acho que derruba. Porque antigamente ela tem 1 hora, não sei se vai. Mas vamos conversando aqui. Se derrubar, a gente vai continuar falando. Vou te dar um exemplo. Às vezes a gente não sabe o que fazer, mas às vezes também não tem motivação para poder fazer sozinha. A gente não tem força para fazer. E com isso o desânimo vai corroendo a gente. Às vezes não é só uma questão, não tô falando que é seu caso, mas às vezes não é só uma questão de força de vontade. É uma questão de, poxa, como é que eu saio disso sozinha? Como é que eu consigo estratégias que sejam mais simples? Né? Então, assim, o evento vai ser segunda-feira, amém. Eu vou te dar um exemplo. Tem mãe que não tem tempo. Aí eu ensinei pra ela, falei assim, tem mãe que trabalha fora, que tem 3 filhos, que tá lá junto, vocês vão ver com fé em Deus quando vocês entrarem na comunidade com outras mães. E eu ensinei pra ela, falei, você vai cozinhar uma panela de aipim, tô dando só um exemplo, você vai cozinhar uma panela de aipim ou mandioca, não sei como é que chama na tua região. Cozinhou aquele aipim, de manhã cedo você vai comer ele ali com um pouquinho de manteiga, faz ali, bota um queijo em cima, pronto, tá beleza. Meio-dia, ali já vai ser seu carboidrato. Você vai assar ele no fogo, junto com frango, que tem uma coxinha, ou então um salmão, ou seja lá o que for que ela conseguir comprar. Algo que tem uma gordura, uma carne mais gordurosa. Colocou no fogo aquela carne um pouco mais gordurosa, um pouquinho antes. Aquela gordurinha vai descer naquele mesmo aipim que ela cozinhou de manhã. Ela vai jogar uns brócolis, seja lá o que for, um tomate picado, qualquer coisa de salada ali dentro. Assou, ela tem um prato pronto. À noite, se ela quiser, ela bate ali no liquidificador. Só se ela quiser comer diferente. Só tô dando ideia que é muito rápido. Ela bate ali no liquidificador, ela come de novo do mesmo jeito. Ou aquela mesma comida ela vai guardar para comer à noite. Gente, simples, prático, minutos, segundos. Mas se a gente sabe usar esses alimentos de forma estratégica, poxa, o que é que eu preciso ali? Cara, eu não consegui fazer salada de hoje. A gente vai jogar um bocado de grão ali em cima, porque eu vou conseguir trazer magnésio, vou conseguir trazer micronutrientes, que eu vou nutrir aquele corpo, mesmo sem comer nenhuma salada, sem nenhum legume, sem nenhum vegetal. Bate um suco, faz cuba de gelo no dia que der, aquelas cubas de gelo que são mais nutritivas. Meio e forma de fazer é o que mais tem. É o que mais tem. Só que é aquela questão, às vezes a gente precisa de direcionamento, de força, de incentivo, de vamos aqui comigo. Essa ideia do aipim já me salvou tanto. Essa ideia do aipim me salvou desde a época que eu estudava, porque eu também não tinha ninguém. E com o Lulu, aipim, mandioca desse jeito, até biscoitinho dá pra fazer, de uma forma bem simples. Eu vou ensinando pra vocês, a gente vai aprendendo e a gente vai conseguindo juntas. Então é isso, gente. Um beijo, fiquei muito feliz de ver vocês aqui na nossa live de hoje. Amanhã a gente vai ter a penúltima
penúltima live, que vai ser sobre... Alguém me ajuda? Eu sei que a de sexta-feira vai ser sobre shot. Eu vou falar sobre shot, vou falar sobre libido. Amanhã vai ser sobre suplementos. Amanhã eu vou falar pra vocês quais são os 5 suplementos mais importantes para mães de bebê que querem emagrecer, querem recuperar sua saúde. Então, amanhã eu vou falar sobre os 5 suplementos mais importantes, tá bom? Estejam aqui, que a gente vai se aquecendo, vai se fortalecendo, vai criando essa comunidade de mães que se ajudam, que se apoiam. E com vocês que não conseguiram o GPS, eu vou deixar a live salva, tá? Eu digo que eu não vou deixar, mas vocês ficam pedindo com tanto carinho. Vem aqui nos comentários e coloca GPS e comunidade para que você consiga entrar na comunidade, que você vai precisar para poder postar o GPS e participar dos sorteios. E vai conseguir também o seu GPS já para você dar uma olhada, vendo os sinais que eu escrevi ali para você com muito carinho. Um beijo, boa noite, tudo de bom para vocês.